a filha dessa mãe que não está se priorizando vai aprender com ela a não se priorizar também. Como eu vou ser uma pessoa equilibrada se eu não tô nem penteada, se eu não tô arrumada? Eu não tô falando sobre fazer uma maquiagem de salão todos os dias, mas é aquele mínimo que faz a diferença. E se a gente passa uma vida cedendo, cuidando do outro, priorizando o outro, nos preterindo, uma hora a conta chega. A responsabilidade de me arrumar, de me ver bem, de me apresentar bem, é minha. Exatamente. Ninguém mais tem essa responsabilidade. Beleza importa? Você já se deu conta do que a sua imagem comunica sobre o valor que você dá a si mesma? Para conversar sobre esse tema, hoje eu trouxe uma convidada muito especial que eu adoro, sou super fã, a Raíssa Antunes, consultora de imagem e estilo. Ra, muito obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, é uma honra. Nós nos conhecemos há muitos anos. Quando você era advogada, antes de ser advogada, acompanhei a sua transição. Sim. Fui uma das suas primeiras clientes. A primeira cliente como consultora, né, de Sim. imagem, estilo. Muito legal, sou super fã do seu trabalho. Obrigada. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho antes da gente estar conversando sobre esse tema aqui. Vamos lá. Então, como a Renata disse, né, eu sou Raíssa Antunes, consultora de imagem e estilo. Renata foi a minha primeira cliente porque, graças a Deus, eu fui paciente dela há muitos anos e aí ela falou, você vai fazer isso porque você é isso e eu vou ser sua primeira cliente. E foi, né? E me destravou, muito obrigada. Então, estou aqui hoje por causa dela e é uma honra estar aqui. Eu trabalho, então, com imagem a vida inteira, mas oficialmente há 8 anos, quase 9. Eu sou a esposa do Gabriel, sou a mãe da Estela e do Henrico e hoje eu trabalho com imagem de uma forma muito diferente, porque eu vivencio a imagem de uma forma muito diferente. Eu sempre fui a pessoa impecável, arrumadinha, né, Rê? Mas depois da maternidade, depois do casamento, depois de tantas mudanças, eu percebo várias nuances novas e várias maneiras novas de enxergar a importância da imagem. E eu acho que isso mudou a forma como eu trabalho, inclusive, né? Como eu me vejo, como eu vejo as minhas clientes e como eu trabalho também. Então, muito obrigada pelo convite. Isso, muito bom. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho, Raíssa, sobre essa questão da relação da mulher com ela mesma. Porque eu percebo que, de um modo geral, nós temos muita dificuldade em nos priorizar, principalmente depois da maternidade. Né? As demandas com a profissão, com o marido, com a casa, com os filhos. E a gente vai cuidando de todo mundo, às vezes a gente vê os filhos ali impecáveis, super arrumados, e a mãe tá ali de cabelo molhado, né? Saiu de casa, assim, sem dar conta de se cuidar. E eu sei que você acompanha muitas mulheres, né? Que você tem muitas clientes. Como é que você percebe isso? Assim, qual que é o impacto na imagem da mulher quando ela não consegue se priorizar? Eu acho que isso vem de antes. Eu acho que, em muitos casos, isso é uma construção da infância mesmo. Essa criança, a filha dessa mãe, que não está se priorizando, vai aprender com ela a não se priorizar também. Então, a gente aprende com você que os filhos merecem uma mãe feliz, então os filhos também merecem uma mãe que se cuida, né? Que se enxerga. Isso é muito importante. Porque a gente cresce vendo o nosso modelo principal, né? E a forma como ela lida com isso. Então, tem muitas mulheres que não se cuidam, não se priorizam, e por outro lado, mas que às vezes é uma forma diferente de enxergar o mesmo lado, que se cuidam demais e que tem uma preocupação exagerada, mas isso também demonstra uma falta de autoestima. Porque quando a gente não se prioriza, a gente sempre vai fazer alguma coisa pelo outro primeiro. Deixar de me arrumar ou me arrumar demais fala muito sobre o que eu estou fazendo pelo outro e não por mim, né? E o impacto disso é muito grande. Eu vou falar da minha experiência recente, né, depois da maternidade. É claro que a gente precisa ser realista e tem um tempo em que a mulher precisa realmente priorizar outras coisas, né? Um bebê recém-nascido precisa de mais cuidado. Então, tem o tempo do coque e do pijama, mas chega um momento que a gente precisa lembrar, né, de colocar na lista de prioridades o quanto nós somos necessárias até para o equilíbrio da casa mesmo. E como eu vou ser uma pessoa equilibrada se eu não tô nem penteada, se eu não tô arrumada? Eu não tô falando sobre fazer uma maquiagem de salão todos os dias, mas é aquele mínimo que faz a diferença, né? Então, essa palavra faz muita diferença. A imagem, ela diz primeiro para você sobre como você está se sentindo, como você está se vendo, se você está se vendo. E isso vai impactar na sua relação com seu marido, na sua relação
com seus filhos, até com as funcionárias eu tive essa experiência, né? De um dia a babá chegar e falar, nossa, você tá tão arrumada, tem tempo que eu nunca te vi assim. Ela chegou junto com o meu filho mais novo, eu nunca te vi assim. Eu falei, gente, mas eu era assim, todo mundo, era um comentário geral. Então, realmente, a gente precisa chegar num momento que a gente vai parar e lembrar que a gente precisa tomar essas ações de novo. E eu fico pensando, assim, eu aprendi muito isso com você, né? Porque eu acho que a consultoria me ajudou muito naquela época, porque eu sempre fui muito prática, muito objetiva. Então, assim, quero usar o mesmo sapato, a mesma roupa, para não ter que pensar em nada. Isso é importante muitas vezes. Sim, para agilizar ali. Mas aí foi legal porque você me deu várias ideias, assim, você pode ser prático, mas você pode pensar no que você vai usar. Então, quando a gente cuida, né, da imagem, é uma maneira de olhar para nós mesmos. Porque quando você fala isso, assim, né, que a gente precisa se priorizar. E se a gente passa uma vida cedendo, cuidando do outro, priorizando o outro, nos preterindo, uma hora a conta chega. Porque lá na frente, isso vira amor cobrador. Né? É verdade. Eu passei a vida cuidando de vocês. Eu dei tudo que vocês queriam. Você andava sempre impecável. E agora você não me ajuda, agora você não vem. Então é muito perigoso isso, né? Eu acho injusto, porque o outro nem sabe que está adquirindo uma dívida com a gente. E é uma responsabilidade individual. Eu preciso arrumar os meus filhos. Isso é uma responsabilidade minha. Mas a responsabilidade de me arrumar, de me ver bem, de me apresentar bem, é minha. Exatamente. Ninguém mais tem essa responsabilidade. Então eu preciso ter essa decisão, né? E muitas vezes é algo que vai te tirar da sua zona de conforto. Muitas vezes é algo que você vai falar, nossa, mas eu nem sei. Eu não sei. Eu não sei me arrumar, eu não sei arrumar meu cabelo, eu não sei fazer uma maquiagem. Fica bom em mim. Eu não sei o que fica bom em mim. Pra isso eu existo, né? Mas algo simples. Elevar um pouco o nível do que você já faz todos os dias já faz muita diferença, né? E aí eu fico pensando, uma coisa que eu aprendi muito com você, o quanto que essa questão de cuidar da imagem, ela é muito além da questão da estética, porque tem gente que fala assim, nossa, mas isso é muito fútil, né? Uma coisa rasa. Só que o fato da gente começar a cuidar da imagem é uma maneira de olhar para nós mesmas. Sim. Porque eu atendo tantas mulheres aqui e eu vou percebendo que são mulheres que não aprenderam a se ver. Né? Então tem um exercício do diálogo interno, de se perguntar como é que você está se sentindo? Quem é você? Como é que você acordou? Seus olhos estão brilhando? Está sem brilho? Então, a partir do momento que a gente começa a olhar para essa imagem, de pensar como é que eu estou me sentindo hoje? Que roupa que combina com o meu estado de espírito? Exato. Nossa, eu estou muito cansada, hoje eu vou fazer uma maquiagem para eu me sentir mais bonita, né? Que você falava muito sobre isso, assim. Vou escolher um batom que vai dar uma elevada, ou vou colocar uma cor. Então, isso, a imagem vai nos conectando com o que está aqui dentro, com as nossas emoções. Então, ela é muito além. Isso que me admira muito no seu trabalho, assim. Porque não é a imagem pela imagem. É uma questão de um cuidado maior do que está lá dentro, né? Eu acho que essa visão de futilidade vem muito de um consciente coletivo de utilitarismo. Tudo precisa ter uma utilidade, tudo precisa ter uma função. E tem muitas coisas que são invisíveis, né? Tem função. Inclusive existe um termo chamado indumentária cognitiva, né? Que fala sobre o quanto o nosso cérebro muda o modo foco, modo trabalho, modo descanso, a partir da forma como a gente se enxerga, né? Então, pode ser fútil para quem não dá valor ou para quem não sabe do que se trata, né? Tem uma coisa que você já disse, inclusive na aula que você deu no meu curso, né? E eu uso sempre, sempre com as minhas pacientes, que é a roupa que a gente usa em casa. Né? Então eu trabalho muito com casais e eu sempre falo para os casais assim, para as mulheres individualmente também assim, qual é a roupa que você fica em casa? Como é que é a roupa que você dorme? Né? Para o marido assim, como é que é no sábado? Assim, tá de barba feita? Como é que é seu pijama? E aí eu falo para eles assim, olha, eu aprendi com Raíssa Antunes, que é uma grande referência, de que a gente precisa estar em casa com uma roupa que é possível ir à padaria, ir ao supermercado, porque esse excesso de intimidade, muitas vezes, faz que a gente fique toda desleixada lá. Fala um pouco sobre isso, assim, como é que a gente pode estar arrumada, mas confortável dentro de casa, e o que essa... mas eu quero ficar muito confortável em casa. O que isso comunica? Que eu amo
essa fala sua, assim, eu acho que faz muita diferença pra gente. Primeira coisa é que conforto não é um antônimo de beleza, né? Conforto e beleza podem andar juntos, devem andar juntos sempre. Primeiro que como você está na sua casa, né, como a gente acabou de falar, vai comunicar para quem convive com você na sua casa quem você é, como você está. Inclusive, se você está feliz de estar lá, né? Porque muitas vezes a gente está cansada, tá com olheira, né? É o meu caso. Se eu ficar em casa do jeito que eu acordo, durante o dia todo, eu não vou me sentir bem e necessariamente eu não vou me comportar bem com quem convive comigo. Então, o mínimo necessário, porque sim, é necessário, faz muita diferença. O que eu quero comunicar para quem está em casa comigo? Vocês são minha prioridade, porque são, né? Não funciona eu me arrumar sempre para quem tá fora, né? O caso dos maridos, fazer a barba para trabalhar durante a semana toda e aí no final de semana ficar descansado em casa. É uma questão de amor mesmo, de respeito, de comunicar pro outro. Eu me importo com você, vocês são minhas prioridades. Então, estar em casa arrumada não é só uma questão, não tem nada a ver com futilidade, não tem nada a ver com querer parecer alguém que você não é. Muitas vezes a gente precisa parecer quem a gente não é, até a gente se tornar aquela pessoa, até que aquilo se torne um hábito, né? Eu tô com um projeto que vai falar disso em breve. Mas então, ficar confortável em casa é, inclusive, você estar bem na sua pele, né? Você se enxergar bem. Eu costumo dizer que o conforto mais importante não é aquele do andar descalço para quem gosta, ou de calçar um tênis gostoso para fazer uma caminhada. É você se olhar e se enxergar você, né? É o conforto visual. Eu me olhei no espelho e falei, nossa, eu tô bem hoje. Hoje eu tô feliz. Meu olho vai brilhar, né? Se eu tiver assim. E não precisa ficar de calça jeans, muito menos colocar um salto, né? A gente consegue ter roupas arrumadas para ficar em casa. Você precisa fazer boas escolhas, né? Inclusive a palavra elegância tem essa origem, né? Fazer boas escolhas. Então, você escolher bem as roupas que você vai ficar em casa, escolher bem as roupas que você vai dormir. E é prático, em termos práticos. Não vai ficar com roupa manchada, desbotada, furada, descosturada. A meia que fez um buraquinho, tchau. Né? A lingerie que desbotou, que manchou, enfim, tchau. Joga fora. Não tem isso. E aquelas camisolas, né? Da Sonharte. Só criança. Bem fofinhas. Ai, mas é tão confortável. Não dá. Existem umas roupas de dormir, assim, gente, lindas americano, e confortáveis. Aqueles pijamas de calça, pra quem gosta, eu amo. De calça e botão, eu acho aquilo tão elegante. Eu só uso isso porque eu não gosto da renda, eu não gosto daqueles tecidos que incomodam. Tenho questões sensoriais. Então não precisa usar a lingerie pra dormir. Mas coloca um pijama elegante, arrumado, né? Pode ser de short, pode ser de manga curta, mas que seja decente. Que se você precisar abrir a porta pro seu vizinho, ou abrir a porta para receber alguma coisa, você tá decente, né? E a roupa de ficar em casa, que seja uma roupa que se você precisar correr na padaria, precisar correr à farmácia, precisar correr pro pronto-socorro, você tá decente. Eu penso nisso, sabia? Às vezes eu até falo assim, é um pensamento intrusivo. Às vezes mas assim, se eu precisar na madrugada sair pro hospital, já aconteceu, com criança acontece. Eu posso sair de pijama? E aí eu vou dormir, assim, posso. Então, né? É esse pensamento, assim, como eu vou me apresentar, sabe por quê? Você é Renata Nunes, dormindo, tomando café da manhã, atendendo no consultório, gravando um vídeo, indo à padaria, fazendo supermercado, na Itália de férias. Você sempre vai ser quem você é, profissional, mãe, esposa, em qualquer lugar. Como você quer que as pessoas te vejam, né? Quem pensa em prospecção de clientes, quem pensa em se apresentar bem, né? Eu tô entrando agora no mercado, acabei de me formar. Tem muita cliente que acaba de se formar. Eu tô formando agora em medicina, eu me formei tem poucos anos e eu pareço uma criança. Tem gente que tem uma cliente específica que me marcou. Com uma feição assim, uma menina linda, mas parecia uma criança mesmo, muito novinha. E aí a minha pergunta, como é que você quer ser vista? Porque quando você tá na padaria comprando pão com seu filho, fora do seu horário de trabalho, a mãe do seu paciente vai te ver. Ou aquela pessoa que um dia vai te encontrar no seu plantão. Como é que você quer ser vista? Então, tudo isso é algo que a gente precisa incorporar. Não precisa ser um peso todos os dias, mas é colocar na lista de prioridades, na lista do que é importante. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu trabalho sempre aqui na terapia, né? Porque a nossa imagem, ela comunica o tempo todo. Sempre. Né? É impossível não se comunicar.
Então eu me comunico com o outro na maneira como eu cuido da minha casa, Sim. na maneira como eu preparo o café e arrumo a mesa, se eu coloco flores ou não, o cheiro, né? Então eu aqui no consultório eu tô Muito comunicando o cheiroso. tempo inteiro, Uhum. né? Com o cheiro, com as flores, Os adornos, os né? adornos, em casa da mesma forma. Então, esse cuidado com a nossa imagem dentro de casa importa. Uhum. Eu lembro que há muitos anos meu marido tinha essa questão assim, de final de semana fazer Barbie, e aí eu fui falando pra ele, peraí, mas aqui em casa estão as pessoas mais importantes da sua vida. Então, a sua melhor parte precisa ser para quem é mais importante para você. Sim. Tudo bem de você sair segunda-feira sem fazer a barba, porque você vai encontrar com as pessoas menos importantes. E aí ele foi entendendo isso, né? Então, assim, eu não abro mão de conviver com a sua melhor parte. Exato. Porque você é a pessoa que eu mais amo, eu sou a pessoa que você mais ama. Então, esse cuidado com os nossos filhos, né? Eu vejo essa questão de arrumar a mesa, como que os meninos fazem questão disso, assim, né? Eles, quando mudam, aí vai montar o apartamento, assim, eu improvisei lá o porta-guardanapo, eu lembro que o Márcio falou, mãe, Não tá está bom. faltando a gente comprar um porta-guardanapo bonito. Né? Mãe, a gente está precisando de jogos americanos novos Uhum. para combinar com esses guardanapos. Então, assim, porque isso importa, né? E aí a questão da beleza dentro de casa, que é uma maneira também da gente servir a nossa família. Uhum. Porque não é só a nossa imagem, é como é que a gente cuida da beleza em casa. Como é que é o impacto disso? Dessa beleza na vida das pessoas? Como é que você vê isso? A beleza é uma virtude, né? E inclusive a palavra virtude vem de força, né? Virtus vem de força. Então é algo que para qual a gente precisa se esforçar. E o nosso cérebro ele foi criado para procurar o que traz conforto, beleza, ordem, né? Um aroma agradável, limpeza, tudo isso. O nosso cérebro procura isso. Inclusive, se a gente for refletir em imagens, né? Vamos pensar em imagens. Se você imaginar um cenário, não precisa pensar numa casa arrumada, mas imagina um cenário, uma praia paradisíaca, e imagina um cenário de guerra. Qual é aquele que traz mais conforto? Qual é aquele que dá vontade de estar? Né? Uhum. Obviamente que não sempre. Às vezes parece, no final do domingo, a casa parece um cenário de guerra com duas crianças. Mas não Cidade tem vida lá tem vida. dentro. Às vezes vida e muita bagunça mesmo. Graças a Deus pela segunda-feira. Mas o que acontece é que tudo que a gente vê, o nosso cérebro sempre vai procurar ordem, sempre vai procurar beleza. Então, isso é um conceito que a gente cria, isso é um valor que a gente coloca nos nossos filhos, a gente apresenta para eles. Eu tive uma cliente uma vez, que foi você que me mandou, inclusive, muito querida, que a família toda era de mulheres muito estudiosas, que tinham formações importantes, cargos importantes. E aí, quando a gente começou a trabalhar a imagem, a beleza, ela falou, mas isso nunca foi um valor para mim. Na minha casa, primeiro a gente tinha que estudar, depois a gente tinha que trabalhar, e depois a gente tinha que continuar estudando, trabalhando, e isso nunca foi um valor. Como eu vou me vestir para trabalhar? Se eu sou juíza ou se eu não muda nada, né? Não mudava, então. E quando isso entra como um valor, isso muda uma chavinha mesmo, né? E isso é para tudo, não é só para a forma como a gente se veste, é o que você acabou de dizer. Como a gente, se a pintura tá em dia, se o chão tá limpo, né? Se o cheiro tá agradável, tudo isso vai nos ensinar a procurar beleza. E quando a gente começa, e é o caso de Tomás, né? Mãe, esse jogo americano não tá legal. Esse porta-guardanapo improvisado não funciona. Porque aí a gente se acostuma com a beleza. E isso é uma outra característica, a neurociência explica. O nosso cérebro se acostuma, né? Uhum. Se acostuma com o que é bom e se acostuma com o que é ruim também. Então, por que não a gente provocar se acostumar com o que é belo? Porque faz toda a diferença. Eu vejo que essa questão da beleza, né, cuidar da beleza em casa, isso é um cuidado emocional, Sim. né? Comprar flores para casa, colocar um cheirinho, né, na casa, no quarto, um quadro, Sim. é uma forma de cuidar emocionalmente da gente, das pessoas que a gente ama. Sim. E esse cuidado comunica e a falta dele também comunica. Tem muita gente que fala assim, mas eu não ligo. Isso não é para mim, isso não é importante, porque as pessoas nos procuram buscando essa mudança, né? Uhum. E tem muita gente que fala, não, eu não preciso disso não, isso para mim não é um valor. Isso também comunica, isso também diz sobre você. A pessoa que se veste, vou dar um exemplo básico, sempre com um tênis, uma calça jeans e uma camiseta para fora da calça,
ela fala, não, mas eu não me importo. Moda? Não, moda é futilhagem. Isso também diz sobre quem ela é. E hoje, eu sempre trabalhei, na época que eu trabalhei com você, eu sempre falei muito sobre como a forma como a gente se vê impacta a forma como a gente se comporta. E depois de tantas mudanças, depois da maternidade, depois de algumas descobertas, eu tenho percebido o quanto é importante, muitas vezes, primeiro, a gente incorporar esse valor, né? Entender onde isso se encaixa na nossa identidade e depois colocar a nossa identidade para fora. Então é um ciclo realmente. Primeiro eu me visto bem, eu procuro me vestir bem em casa, manter a barba feita sempre, porque em casa são as suas prioridades, mas na segunda-feira são os seus clientes, ou são os seus pares. Tudo é importante, né? A gente não tem direito, infelizmente, a gente não tem direito de escolher não se vestir, a não ser que você queira comunicar para o outro que você não se importa, né? Porque aí é uma questão de se abandonar, se negligenciar. Exato. Né? Então, não cuidar da imagem é uma forma de ser negligente consigo mesmo. Exato. E isso vai dizer sobre a sua identidade. Então, o ciclo que eu proponho é, primeiro você força, né, a virtude, você se esforça para isso. E aí você vai entendendo como isso funciona em você, em quem você é. Onde isso se encaixa? Eu sou uma pessoa muito básica, eu vou querer me vestir de uma forma mais modesta, mas a minha casa vai ser sempre impecável. Que bom, então é aí que você vai se encontrar. E a partir daí, você vai colocar isso no seu estilo, né? Aí você vai entender quais são as cores que fazem sentido para você, quais são os tecidos, as estampas, as modelagens, os adornos, enfim, como isso vai entrar e vai comunicar para o mundo quem você é sem você precisar dizer. E isso demanda autoconhecimento, né? Muito autoconhecimento. E eu fico pensando aqui o quanto que essa questão da beleza em casa, da mesa bem arrumada, o quanto que isso muda as relações familiares, né? Então, lá em casa a gente aprendeu desde muito cedo, a gente faz um programa por semana em família, né? Agora com o Arthur morando fora, a gente faz videochamada toda semana. Demais. Mas quando a gente tá todos os 4, sempre tem essa coisa de ir pra cozinha, preparar alguma coisa juntos. Isso é muito gostoso. E arrumar a mesa. Então, assim, desde muito cedo, às vezes a mesa ela é muito mais arrumada para nós 4 do que quando a gente vai receber visita, né? Porque aquela beleza torna um momento muito especial. Sim, é cuidado. Então eles fazem questão, assim, as taças mais bonitas, os guardanapos, né? Isso é um ponto mais bonitos e tem velas, porque aquilo torna o nosso momento muito especial. É muito diferente, né, da gente tomar um vinho numa taça de água e um vinho numa taça própria. Exatamente. Então, assim, o quanto que isso vai favorecendo os momentos em família. Porque às vezes minhas pacientes perguntam, mas como é que a gente vai criar isso? Né? Porque lá em casa a gente tem um hábito, fazer aquilo ser muito especial. Sim. Com intenção. Com intenção. Então, assim, começar... Aí as pessoas falam, nossa, vocês adoram cozinhar, vocês sabem cozinhar? Não, a gente não sabe. A cozinha, a comida é um pretexto. O importante é o momento, né? Então tem todo um preparo, essa coisa da beleza, aquilo fica eternizado na memória. E não deixar só para os momentos especiais. Sim. Aquela louça da visita, né? A roupa de cama da visita, a roupa de sair, né? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, isso é muito importante. E é muito legal ver isso neles hoje, né? Assim, porque é o risoto da quinta-feira à noite. Ai, que delícia. Às vezes eu chego lá, tipo assim, eles já começaram, a mesa já tá arrumada, tá impecável, assim. Esses dias mamãe chegou e falou, vocês estão esperando visita? Nós. Porque nós somos as pessoas mais importantes pra gente. Sim. Então a mesa às vezes é arrumada com muito mais capricho. Sim. Porque aquilo ali faz com que fique gostoso, né? E olha só, enquanto você fala, eu fico pensando, Estela já tá criando esse gosto também. Porque eu ensino, mas muitas vezes, na correria, né? Não, a criança tá com fome, tá chorando de fome. Não vai dar tempo de colocar uma mesa. Se isso é uma prioridade, se a gente entende como isso é cognitivamente importante, a gente torna isso um hábito. Sim. Né? Porque todo mundo tem pressa, todo mundo tem correria, todo mundo tem imprevistos. Mas quando isso é um valor e quando a gente entende a importância disso, a gente faz de propósito, com intenção. É porque a gente chega uma hora que a gente não consegue sentar à mesa sem colocar o jogo americano, sem colocar
os talheres sem usar um prato bonito, a gente não consegue. Exato. Como que coloca o prato em cima da mesa? Não comer em pé, né? Né? O que Assim, isso comunica? é. Inclusive para o seu cérebro. Isso, quando uma pessoa vai fazer dieta, a gente escuta isso, né? Sente-se e coma assentado, consciente, com tempo, com presença total mesmo, né? E isso é o mesmo sentido, né? Quando você faz de propósito um ambiente bonito, um ambiente adornado, um ambiente com beleza mesmo, isso faz com que você esteja ali, queira estar ali, né? Uma mesa mais bonita faz com que a gente fique mais tempo na mesa do Sim, que uma mesa colocada de claro. qualquer jeito, né? Coloca a comida na travessa pra pôr na mesa. Ah, mas dá trabalho depois. Dá, gente, mas tudo na vida dá trabalho. Você vai querer gastar seu tempo e sua energia com o quê, né? Exatamente. Rá, eu separei umas perguntas aqui pra gente fazer um bate-bola. Vamos. Tá bom? Será que eu consigo? Claro. Uma peça que toda mulher deveria ter, na sua opinião. Uma peça. Então, eu teria essa resposta pronta. Se a gente tivesse falado, se todas as mulheres fossem iguais. O que é a minha resposta hoje em dia? Você precisa se conhecer e saber qual é a sua peça, qual é a sua assinatura, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma coleção de escarpins, mas não é todo mundo que funciona. Você não usa mais salto, né? Mas se você me espremer e falar, não, mas você precisa dizer uma peça, uma camisa branca. Uma camisa branca vai pro trabalho, uma camisa branca fica boa com jeans, uma camisa branca funciona com um short, uma camisa branca funciona na praia, né? Para uma pessoa muito elegante, para uma pessoa que tem um estilo mais esportivo, eu acho que uma camisa branca. Ótimo. Rá, fala pra gente um erro de imagem que você vê com frequência. Eu acho que eu vou ser repetitiva, mas a pessoa se vestir de quem ela não é. Eu acho que isso é o maior erro de imagem, porque quando você se veste de quem você não é, você não consegue gostar daquilo. Ou você se torna refém, ou se torna vítima. E aí você nunca vai se sentir você, né? E o quanto é importante é o conforto visual que eu falei. A gente se olhar no espelho, ou numa imagem, ou numa foto e falar, aquela sou eu. Quando a gente se veste para o outro, e não no sentido de servir, mas quando a gente se veste para o outro para apenas agradar o outro, uma expectativa do outro, isso é uma agressão, né? Mas se eu tiver que ser mais prática, sempre duas respostas. Eu diria que se vestir sem acabamento. Como Então, em assim, termos sem práticos, você simplesmente se vestir, vestir para cobrir o corpo, né? E não colocar um adorno ou colocar a blusa para dentro da calça ou passar a roupa. No caso, eu tô toda amassada, mas isso é linho, isso é socialmente aceitável. Mas sem acabamento você não saber a altura certa da barra da calça ou qual é o tipo de sapato que combina com aquela calça que você vai usar. Acabamento. E isso é importante a gente treinar o olhar mesmo, né? Para saber. Por isso que a gente precisa de uma consultora. Para isso estou Porque essas aqui. coisas são aprendidas. Sim. Né? A gente não tem esse modelo, assim, a não ser você, né? Que tem esse modelo. Tem posts no Instagram todos os dias. @moda na prática, tem dica de tudo isso lá todos os dias. Ai, ótimo. Precisa acompanhar isso, porque isso é uma coisa para ser aprendida. Você aprendeu. Né? Eu Você aprendi, aprendeu. porque eu não sabia fazer isso. Né? Vestir a calça, vestir a blusa e sair com a blusa pra fora da calça. Né? E aí você fala, não, eu não tô bonito, meu corpo não é bonito. Às vezes, isso aconteceu comigo, muitos anos atrás. Até um dia eu colocar a camisa pra dentro da calça e falar, gente, quando eu comecei a me fantasiar de advogada, eu falei, nossa, ficou bom assim, eu não sabia que ficava bom. É uma questão de aprender mesmo, a gente não nasce sabendo. Né? E ter o olhar, né, do outro sobre nós para nos ensinar isso. Sim, funciona. E pra gente fechar, eu queria que você falasse, se uma mulher que está nos ouvindo hoje tivesse que fazer apenas uma mudança amanhã de manhã para começar a se enxergar com mais carinho, qual que seria essa mudança para começar amanhã? A primeira mudança é decidir se priorizar. E eu sei que isso é subjetivo, você fala muito sobre isso todos os dias, mas nada funciona se a gente não decidir. Então eu preciso acordar, igual ir pra academia, que a gente acorda e fala assim, eu já tô muito cansada, acho que hoje eu não vou. Mas a gente precisa decidir ir, né? Isso já é uma mudança muitas vezes. E aí você vai arrumar o cabelo e fazer uma maquiagem leve. Pode ser leve, pode ser um protetor solar com cor, pode ser pentear a sobrancelha, uma máscara de cílios e um balme que funciona como blush.
É pouca coisa, 5 minutos. Mas isso vai mudar tanto a forma como você vai se sentir em relação a você mesma e a forma como as pessoas vão se sentir. Eu tenho relatos de clientes que falam, aí um dia eu me arrumei e meu filho falou, mamãe, você tá tão bonita, pra onde você vai? E a resposta é, eu vou ficar com você, meu filho. E ele se sentiu tão importante, né? O mínimo que você fizer a partir de amanhã vai te conquistar aos poucos e vai te motivar a fazer um pouco mais todos os dias, né? E isso vai construir uma mudança. Que na verdade é se ver, né? É se ver. Isso faz muita diferença. Se enxergar, sim. Queria te agradecer Muito mais uma obrigada. vez. Muito feliz de ter você Também tô aqui, muito feliz. tá? E se esse vídeo, esse tema fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, deixe seu like. Raiz, deixa aqui de novo o seu perfil para que as pessoas possam te seguir e aproveitar esse conteúdo, né? Tanta coisa que você partilha, que você nos ensina por lá. Então, o meu Instagram é @modanaprática. Inclusive, as pessoas me chamam assim na rua. E eu compartilho todos os dias tudo isso que a gente conversou, né? E dicas práticas. Combinação de cores, looks, como usar tal coisa. E eu amo quando as pessoas me pedem conteúdo. Que aí eu faço ótimo. direcionado. E eu tô com vários projetos novos que agora vão sair do papel, porque meus filhos já estão andando todos. E é isso. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sigam por lá o Moda na Prática, porque vale muito a pena. E eu espero vocês no próximo vídeo.